A voz da palavra apresenta o tamanho da fé. Mateus 17, 20. Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Ao ler este versículo, fico a pensar como precisamos aguçar a nossa fé. Pois, o grão de mostarda é uma semente muito pequena. E este versículo nos fala que se tivermos a fé tão pequena assim, podemos fazer além do impossível. Como transportar um grande monte de muitas toneladas, somente com um pouco de fé, como um grão de mostarda. Para isso, existem alguns quesitos, que nos ajudará a nos sentir mais capazes de chegarmos até esta fé tão poderosa. Neste estudo vamos exemplificar algumas passagens que farão a nós entendermos melhor. Então, bom estudo. Tem que estar perto de Jesus. Um pecador procurando estar perto de Jesus. Lucas 19, 1-7. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Para estarmos perto de Jesus, não podemos ficar escutando aos murmuradores, que só praguejam, pelo que eles mesmos gostariam que acontecesse com eles. Praguejam por inveja, ou falta de um Espírito de Deus? Porém, o mais importante é o que Jesus diz. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Mateus 10, 40. Se o adorar, ficará limpo. O leproso. Mateus 8, 1-3. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Tentamos de várias formas agradar a Jesus. Porém, basta adorá-lo com toda a verdade de nossa alma. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4, 23. Temos que clamar da humilhação à exaltação. Mateus 15, 21-28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ele porém respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos, e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã.
Jesus nos ensina que diante dele não existe humilhação. Existe amor, fé e bênçãos. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Lucas 14, 11. Clama, mesmo que tentem te calar. O cego Bartimeu. Marcos 10, 46 a 52. Depois chegaram a Jericó. E ao saírem de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando-se a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe ao cego: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista, e foi seguindo pelo caminho. O inimigo de Jesus tenta a todo custo nos calar, impedindo que nossas bênçãos cheguem até a nós. Não podemos nos calar, pois a própria palavra nos diz: Clama a mim e responder-te-ei. Então clama a Jesus. Na minha angústia invoquei o Senhor. Sim, clamei ao meu Deus. Do seu templo ouviu ele a minha voz. O clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Salmos 18, 6. A fé não espera ser tocado. Fluxo de sangue. Mateus 9, 19 a 21. Levantou-se, pois, Jesus, e foi seguindo, ele e os seus discípulos. E eis que certa mulher, que havia 12 anos que padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar o manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Na palavra diz que basta um toque de Jesus, e toda a sua vida se transforma, pois na mão de Jesus está todo o poder. Mas disse Jesus: Alguém me tocou, pois percebi que de mim sai o poder. Lucas 8, 46. O milagre, e o tamanho da busca. Com fé não há barreiras. Marcos 2, 1 a 5. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. A Bíblia nos ensina a sempre olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Temos que deixar de medir os empecilhos que se formam diante de nós. Rogue pelos outros, independente da distância. O centurião e seu criado. Mateus 8, 5 a 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Jesus,
ouvindo isso, admirou-se, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Em João 15, 7, nos diz que se estivermos em Deus, e seus mandamentos estiverem em nós, podemos pedir o que precisamos, e será atendido. Principalmente se tivermos o amor ao próximo, pedindo também por eles. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Jó 42, 10. Lembrando que, sem fé é impossível, sim, é impossível agradar a Deus. Rogando pela justiça de Deus, confiada a Jesus Cristo, mediante a fé. Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Romanos 1, 17. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Romanos 3, 22. E como podemos adquirir esta tão importante fé necessária? Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Aprendemos neste estudo que precisamos da fé para sermos abençoados por Jesus Cristo. Que seremos abençoados de acordo com nossa fé. Não falamos em proporção de tamanho, pois o exemplo dado por Jesus é que, baseada pelo tamanho, a fé do tamanho de um grão de mostarda é o suficiente para realizarmos o impossível. Jesus nos ensina que, além da fé, temos que ter a busca, estar perto de Jesus, temos que nos humilhar diante de Sua Majestade, rogando uns pelos outros. E finaliza dizendo que se creres verás a glória de Deus. Deus seja louvado.